Não ria, não brinque, não zombe de outra pessoa. Isso é uma pessoa insensata, isso é fazer o que é mal aos olhos de Deus. Porque estamos ferindo outras pessoas intencionalmente. Se você está vendo alguém passando necessidade e você tem condição de ajudar e você finge que nada está acontecendo, tipo assim, cada um cuida da sua vida, está fazendo o que desagrada a Deus, porque nós somos chamados a amar o próximo como Jesus nos amou. Como ele nos amou, entregando a sua vida por nós, sacrificando por nós. Então, quando nós temos condição de ser bênção na vida do outro, e somos egoístas, estamos desagradando a Deus, não estamos sendo tementes a Deus. A Bíblia diz aqui que temer ao Senhor e odiar o que é mal. Não ria dos outros, não zombe. Isso fere Deus, porque fere pessoas, e as consequências certamente virão. A Bíblia diz que ele prospera aquele que é generoso, aquele que vai repartir. Então, um dos princípios da sabedoria é ser generoso. Porque uma pessoa que é mesquinha e avarenta, ela não tem um coração segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que a avareza é até idolatria, você amar mais coisas do que pessoas. O que Deus ama? Deus ama coisas? Não, Deus ama pessoas. E se nós temos sabedoria, nós temos o caráter de Cristo Jesus, nós não amamos coisas, nós amamos pessoas. Nós não podemos concordar com o mal ao nosso redor, não podemos compactuar com o mal. Temer a Deus é odiar o mal. A Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta para Deus, e Deus vai o livrar do dia mau. Então, toda vez que nós tivermos a oportunidade de ser bênção na vida de alguém, de ajudar alguém, e fazemos isso, estamos agradando a Deus, e Deus vai transbordar mais nas nossas vidas. Então, nós nunca, jamais conseguiremos agir assim, ninguém, se não tivermos sabedoria. Temer a Deus é odiar o mal. Mas outra forma de você entender o temor do Senhor é não fazer o que Deus odeia. Não, isso não nos impede de errar. A gente está em um processo de aprendizado, de transformação. Mas se por acaso pecarmos, errarmos, nós temos que nos arrepender rapidamente. Pedir perdão ao Senhor. Senhor, eu errei, me perdoa. Verdadeiramente eu errei, eu não sabia. Eu vacilei, me perdoa. E Ele é poderoso, e Ele é bondoso, e nos perdoa. Você não estribar no seu próprio conhecimento e achando na sua própria razão, na sua própria justiça própria. Mas é entregar ao Senhor. Senhor, eu errei, me perdoe, eu não quero ser uma pessoa insensata, porque a Bíblia diz que o tolo, ele mesmo se destrói. Não é nem Deus que destrói essa pessoa, é a própria pessoa que se destrói. Aquele que encobre, por que a gente tem que confessar? Porque a Bíblia diz, Provérbios 28:14, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E prosperidade não está relacionada apenas a dinheiro. Nunca prosperará em nada. Nem em relacionamento, nem na família, nem em igreja, nem em negócios, nada. Porque ele está ocultando os seus pecados. Então, o melhor caminho, o caminho para a prosperidade, para alcançar o favor e misericórdia de Deus, é procurar uma pessoa confiável, habilitada, que tenha autoridade e confessar os pecados. Confessar e deixar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E olha o que a sabedoria fala agora. Eu odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. A sabedoria odeia o orgulho. E você sabe o que é orgulho? É nós acharmos que podemos fazer tudo sozinhos, somos independentes uns dos outros, é achar que não precisamos de ninguém. Provérbios capítulo 14, versículo 16, diz que o sábio ele é cauteloso e desvia-se do mal, mas o tolo é arrogante e descuidado. Então, o tolo, ele tem uma característica, ele é arrogante, ele tem muito orgulho. E Deus rejeita o orgulhoso. Se a pessoa é orgulhosa,
ela já está na lista daqueles que Deus rejeita. Ela pode até orar, fazer campanha ou subir no monte, Deus rejeita o orgulhoso em tudo. Uma pessoa insensata, que não é sábia, ela é orgulhosa. Ela acha que ela é autossuficiente, que ela não precisa do outro. Ela não precisa de ninguém, ela não precisa do seu cônjuge, ela não precisa de relacionamentos. E o que Deus veio estabelecer aqui na terra, Jesus, através de Jesus, foi a comunhão dos irmãos. Nos resgatar como filhos e filhos em unidade, um ajudando o outro. Você sabe o que é arrogância? É a gente se achar melhor do que o outro. É o outro passar e você se empinar o nariz como se você fosse superior. Deus odeia a arrogância, a sabedoria odeia a arrogância. Está falando aqui. E jamais passa pelo coração de quem tem sabedoria ser arrogante ou ser orgulhoso. Quem tem sabedoria sabe que é pó, que hoje pode estar vivo e amanhã pode realmente estar debaixo de uma terra, porque a gente não sabe o que vai ser o nosso dia de manhã. Então, como que a gente vai se achar melhor do que o outro? Todos somos feitos do mesmo material, que é pó. Todos somos pó. E ao pó voltaremos. O fato de nós termos um pouco de conhecimento, de alguém ter um pouco de conhecimento a mais do que o outro, de ter estudado um pouco mais, não faz melhor do que o outro. Isso é arrogância, é orgulho, e pessoas sábias não agem assim. Então, ao invés de ficar alimentando vaidade, ostentação, ego, apegue-se à sabedoria. Pessoas sábias são pessoas humildes. Defina a humildade. Humildade não é andar desleixado. Muita gente acha que é andar desleixado. É não cuidar da aparência, é andar de qualquer jeito. Não é. Humildade é ouvir o outro. É parar para ouvir. Mesmo que às vezes você ache que ele sabe menos, que você ouça a pessoa sem julgamento. Porque uma pessoa orgulhosa, ela não ouve ninguém. Ela acha que ela sabe tudo. E uma pessoa humilde, sábia, ela ouve as pessoas, ela para ouvir, para dar atenção. O tolo, o arrogante, o soberbo, ele não ouve ninguém, por mais que ele esteja vestido de pano de saco. Não é a aparência que define se a pessoa é humilde, é o seu modo de agir, com gentileza, com humildade. A sabedoria odeia a arrogância e o orgulho. Se eu quero ter sabedoria para resolver meus problemas, para prosperar, para administrar minha vida emocional, meus negócios, para ter uma família em ordem, para criar meus filhos, eu preciso realmente de buscar sabedoria. E a sabedoria não é exclusiva só para algumas pessoas, ela está disponível para todos. Ela é uma necessidade para todos, porque o tolo se autodestrói. A Bíblia diz em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos, os tolos, desprezam a sabedoria. Eles não buscam, eles não estão nem aí, eles querem curtir. São pessoas tolas, que não estão nem aí para os princípios de Deus, e consequentemente sua vida não terá um final feliz e nem uma eternidade feliz, né? Então a gente tem que buscar a sabedoria antes de buscar dinheiro, de buscar a prata, de buscar rubis, de buscar ouro. Fuja da soberba, do orgulho, da arrogância, porque assim nós atrairemos a sabedoria. Seremos prudentes, seremos pessoas que abençoam outras pessoas, que vamos fazer a diferença no nosso tempo, na nossa comunidade, na nossa geração. No versículo 14 diz, meu é o conselho sensato. De quem é o conselho sensato? Da sabedoria. Da sabedoria vem o conselho sensato. Quantas pessoas buscam o conselho do ímpio? Daquelas pessoas que não temem a Deus. Mas o Salmo 1 diz, né? Que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque esse será como a árvore plantada junto a ribeiros, que dará o seu fruto na estação certa. E tudo que fizer prosperará. Mas ele não busca conselho com os ímpios, mas ele busca o conselho da sabedoria. Da sabedoria vem o conselho sensato. A sabedoria é a mente de Deus.
e ela vem do Espírito Santo. Quantas vezes, por nós não ouvirmos o nosso cônjuge, nós caímos em ciladas? Por quê? Às vezes a pessoa que está com a gente, a pessoa que mais nos ama, é a pessoa que quer o nosso bem, muitas vezes ignoramos a sua opinião, não pedimos opinião, e Deus quer que honremos a pessoa que temos uma aliança. O Espírito Santo usa os nossos cônjuges para falar conosco, pessoas que estão ao nosso lado. Então, pare para ouvir o conselho, não de ímpios, mas de pessoas tementes a Deus, pessoas que zelam pelos princípios da palavra de Deus. A sabedoria estabelece uma vida financeira estável. A sabedoria estabelece uma vida emocional também equilibrada, saudável. A sabedoria estabelece o nível de poder e de influência que uma pessoa tem. Deus muitas vezes usa o nosso cônjuge para falar conosco, porque ele tem uma aliança através do nosso cônjuge com a gente. Quantas vezes não honramos as pessoas que amamos, que nos amam, ouvimos às vezes conselhos de outras pessoas de fora e não damos valor para a opinião daquele que está ao nosso lado, do nosso cônjuge, daquele que nós temos uma aliança firmada. O Espírito Santo usa pessoas ao nosso redor para nos orientar também. Por isso, a sabedoria está em ouvir, honrar pessoas que têm o seu lugar de destaque e valor na nossa vida, que são nossos pais, a quem devemos honra, o nosso cônjuge, a nossa família. Devemos sim, antes de tomar qualquer decisão, pedir a Deus discernimento e sabedoria, e muitas vezes Deus vai nos responder através do conselho dessas pessoas, do nosso cônjuge, dos nossos pais, de pessoas importantes da nossa vida. Então não despreze os conselhos das pessoas que Deus colocou ao seu lado, pessoas que são íntegras, que não são ímpias, pessoas tementes a Deus. Muitas vezes o Espírito Santo vai nos falar através de pessoas. Quando honramos as pessoas certas, nós temos sucesso. E o Espírito Santo também, através de seus princípios, e a sabedoria também, através do Espírito Santo, né? A sabedoria adquirida pelo Espírito Santo, ela nos instrui a ser uma pessoa generosa, como foi falado aqui. E o próprio Deus estabeleceu isso, nos falando para a gente consagrar uma parte da nossa renda a Ele. Não é porque Ele precisa, não, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada nosso, mas é para nos livrar da avareza, da mesquinhez, da mesquinharia e sermos pessoas abundantes, transbordantes. Então nós consagramos uma parte daquilo que o Senhor nos deu a Ele. Nós sustentamos a nossa casa, a nossa família, nós ajudamos os irmãos na fé, são prioridades. Nós também podemos ajudar os necessitados que estão ao nosso lado, não fazermos descaso, viúvas, órfãos, pessoas que Deus colocou ao nosso lado para a gente transbordar na vida dessas pessoas. Isso significa que nós somos uma pessoa sábia e Deus vai transbordar cada vez mais nos nossos celeiros quando não somos egoístas e compartilhamos do favor dele nas nossas vidas. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. Se uma pessoa pode ser religiosa, pode ser uma pessoa que diz que tem uma vida espiritual muito boa, que ora, que faz não sei o quê, que sobe no monte, mas se ela não cuida dos seus, da sua casa, ela é pior do que o infiel. Está falando em Efésios. Então, a prioridade, antes de nós queremos ostentarmos uma vida de uma religiosidade, uma liturgia, nós, como mulheres, temos que cuidar dos nossos, da nossa casa, dos nossos pais, dos nossos filhos, do nosso cônjuge. E, se for o homem, cuidar e prover para a sua casa. Porque se assim não for, não é uma pessoa sábia, é pior do que o infiel. Isso nos mostra responsabilidade. A primeira oração que nós devemos fazer todos os dias é essa: Senhor, e dá sabedoria para esse dia. Todos os dias vamos ter desafios, novos problemas, novas demandas, mas nós podemos todo dia buscar ao Senhor com uma dependência dele, que nós não sabemos nada se não tiver ele, se não for dele.
e pedir a Ele como dependência, me dá sabedoria para este dia, para as minhas decisões, para me refletir o teu caráter, o caráter de Cristo Jesus.